A vida de Laura parecia um roteiro de comédia dramática mal escrito. Aos 27 anos, ela se equilibrava entre um trabalho que exigia mais dela do que o dia tinha de horas, um ex-namorado tóxico que insistia em reaparecer, com o mesmo discurso de "eu mudei", e uma vizinha fofoqueira que parecia ter um serviço de notícias particular sobre sua vida. Cada manhã era um novo desafio, uma nova batalha contra o caos que parecia persegui-la. Mas em meio a essa bagunça emocional, o destino resolveu improvisar e colocar Gabriel em seu caminho. Ele era a personificação do desastre ambulante, atrapalhado, gentil e dono de um humor involuntário que surgia exatamente nos piores momentos possíveis. Os dois, cada um com suas próprias cicatrizes e feridas mal curadas, descobriram uma química cômica, quase magnética, que os atraía. O problema, a vida, essa roteirista implacável, não estava disposta a facilitar. Coincidências absurdas, encontros desastrosos e dramas familiares se acumulavam, transformando o que poderia ser um simples romance em uma verdadeira novela da vida real. Uma história sobre encontrar a pessoa certa no momento mais errado. Sobre rir quando a vontade é de chorar. E sobre descobrir que às vezes o amor é a única coisa que faz sentido no meio da confusão. Esta é a história de Laura e Gabriel, entre risos e cicatrizes. O despertador não tocou. Ou talvez tenha tocado e Laura, em seu sono profundo e cansado, o desligou sem perceber. O resultado foi o mesmo. Ela acordou em pânico, 20 minutos atrasada. O primeiro passo para fora da cama foi um tropeço no próprio chinelo, que a projetou em direção à cômoda. O café, feito às pressas, decidiu que a blusa branca requem-vestida era um alvo muito mais interessante do que a xícara. Uma mancha marrom se espalhou pelo tecido, um mapa de seu azar matinal. Ela respirou fundo, tentando invocar uma calma que não sentia. Se meu dia fosse um filme, pensou enquanto corria para a porta. Agora seria aquela cena de desastre em câmera lenta, com uma música triste ao fundo. A corrida até o ponto de ônibus foi em vão. Ela viu o veículo se aproximar e acenou desesperadamente. Mas o motorista pareceu desenvolver uma cegueira seletiva, olhando para o lado oposto e acelerando. Derrotada, ela pediu um carro por aplicativo, sabendo que o dia mau havia começado e já estava no vermelho, tanto no humor quanto na conta bancária. Ao chegar no escritório, ofegante e desgrenhada, a primeira coisa que viu em sua mesa foi um buquê exagerado de rosas vermelhas. O cartão, com a caligrafia inconfundível, confirmava suas suspeitas. Era de Marcos Weiss, que jurava ter mudado pela 10ª vez. Cada flor parecia um pequeno lembrete de promessas quebradas e noites mal dormidas. Aquilo não era um gesto de amor. Era uma invasão, uma tentativa de marcar território em um espaço que ela lutava para manter só seu. O cheiro doce das rosas tornou-se enjoativo, misturando-se à sua frustração. Sua manhã, que já estava péssima, acabava de piorar. E foi nesse exato momento de desespero contido que Gabriel apareceu. Literalmente. Ele entrou na sala de reuniões carregando um equilíbrio precário de 3 caixas de arquivos, uma em cima da outra, bloqueando sua visão. O tênis desamarrado foi seu cúmplice na desgraça. Ele tropeçou, as caixas voaram, e ele quase caiu em cima dela. Por um instante, o tempo parou. Os dois se olharam, ele com um sorriso absolutamente sem graça no rosto. Ela com os olhos arregalados, tentando processar a cena. "Desculpa", ele disse, a voz um pouco trêmula. "Sou novo aqui." E aparentemente, desastrado também. Um riso escapou dos lábios de Laura antes que ela pudesse contê-lo. Foi um riso genuíno, leve, que a surpreendeu. Naquele instante, ela percebeu algo estranho e maravilhoso. Pela primeira vez em meses, alguém a fez rir sem esforço, sem segundas intenções. Aquele momento foi o primeiro suspiro de alívio em um dia que parecia destinado ao sufocamento. Mas a vida, com seu senso de humor peculiar, raramente permite que a calmaria dure muito. Antes do fim do expediente, o caos retornou com força total. Um erro crítico no sistema da empresa travou um projeto importante, e o pânico se instalou no andar.
E adivinha, em uma daquelas coincidências que só acontecem em novelas, a responsabilidade pelo conserto do problema recaiu justamente sobre a equipe de Laura e sobre o novato Gabriel. De repente, eles foram forçados a trabalhar juntos, lado a lado, em uma corrida contra o tempo para desfazer o nó digital que ameaçava o trabalho de todos. Laura, que só queria ir para casa e esquecer aquele dia, agora estava presa no escritório com o rapaz desastrado que a fizera rir. Enquanto digitavam freneticamente e buscavam soluções, começaram a conversar. Entre códigos e planilhas, ela descobriu que por trás do jeito atrapalhado havia um cara inteligente e surpreendentemente calmo sob pressão. Ele, por sua vez, percebeu que a mulher de olhar cansado e riso fácil tinha uma força e uma resiliência que ele não esperava. A tensão do trabalho forçou uma intimidade inesperada. Laura começou a perceber que o dia que parecia o pior de sua vida talvez estivesse se transformando em outra coisa, algo que ela nem sabia que precisava. E Gabriel, ele olhava para ela de soslaio e pensava que talvez aquela mulher, com toda a sua confusão e beleza, fosse exatamente o tipo de complicação que ele gostaria de ter em sua vida. Aquele foi o primeiro dia. O dia em que tudo deu errado. E, de alguma forma, surpreendentemente certo. O que eles não sabiam é que aquele erro no sistema era apenas o começo de uma série de eventos que mudaria tudo.